Agora sim, nós vamos lá para o estado do Mato Grosso, acompanhar como é que estão as atividades das lavouras de soja, também o plantio das segundas safras. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos, ajudar a gente a entender melhor todos esses cenários para a safra de verão, para a segunda safra, é o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Cleiton, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, tudo bem? É um prazer estar sempre com vocês aqui, trazendo um pouquinho sobre o nosso estado de Mato Grosso. Então vamos começar olhando para a safra de soja. A colheita está avançando aí no estado. Como é que estão esses trabalhos até aqui, esse andamento de colheita e os resultados obtidos também até esse momento? Esse ano tem sido um ano bastante surpreendente para nós, então o ritmo da colheita tem sido bastante acelerado até a última semana. O relatório de atualização saiu hoje à tarde, inclusive eu convido todo mundo que está nos acompanhando aqui para acompanhar o relatório que vai ser divulgado hoje às 3 horas. Mas a expectativa é que realmente o ritmo continue muito firme, principalmente porque o clima tem colaborado, os produtores têm conseguido realizar todos os trabalhos de campo e para que a colheita progredisse e também todo o processo da segunda safra evoluísse aqui no Mato Grosso. Então, em relação aos rendimentos, o que nós temos acompanhado, até nessa segunda-feira nós atualizamos a expectativa de safra, pautado principalmente em uma surpresa dos dados que nós estamos vindo e acompanhado do campo. Então, o IMEA tem rodado as lavouras desde dezembro do ano passado, monitorado em um projeto em parceria com a ProSoja, que é o IMEA em campo. E, diferente das últimas duas safras, né, eu gosto de trazer um retrospecto para a gente fazer um comparativo do que aconteceu e os desempenhos que sucederam nas safras anteriores. Né? Então, na safra 23 e 24, nós passamos por um clima que iniciou as chuvas muito cedo, meados de setembro. De repente a gente teve um corte de chuvas e principalmente naquela fatia onde acontece a maior parte da semeadura do estado aqui de Mato Grosso, nós tivemos uma quebra significativa de safra, perfazendo um dos menores índices históricos anuais naquele ano. Na sequência, na safra passada, o clima é um pouco diferente, atrasou o início das chuvas, as chuvas demoraram um pouquinho para começar, e os produtores, quando começaram a semear, realmente as chuvas colaboraram e tudo se desenrolou perfeitamente. Chuva no momento certo, o desempenho acontecendo e praticamente correspondendo às produtividades recordes da última temporada. Nesse ano foi um ano mais atípico. As chuvas começaram até cedo em algumas regiões, mas de maneira muito esparsa. A gente viu alguns casos, alguns reportes realmente de chuva impactando, principalmente em regiões específicas, momentos específicos de plantio e algumas dúvidas de como isso transcorreria no mês de dezembro, que é um grande divisor de águas e que acaba consolidando grande parte das produtividades aqui no estado de Mato Grosso. E passado aquele momento, nós tínhamos uma expectativa na casa dos 60 sacas por hectare, trazendo uma revisão para esse ano agora, já nesse último relatório, para a casa dos 64, quase 65 sacas por hectare, realmente perfazendo um índice muito próximo do ano passado. A gente está acompanhando de perto, faltam as últimas áreas, então principalmente aquela fase final de ciclo, o time deve rodar fevereiro adentro, fazendo as coletas. Algumas áreas ainda estão em florescimento, em desenvolvimento de enchimento de grãos, que eu acho que vai ser importante acompanhar, porque realmente o Estado tem passado por uma mudança transformacional e até mesmo estrutural em relação à produtividade para alcançar os níveis que nós temos batido nesses últimos anos. Cleiton, a gente acompanhou durante essa semana com alguns produtores aí do estado uma preocupação com chuvas, com grãos avariados, grãos ardidos. Como é que isso pode impactar nessas estimativas, nessas expectativas? Sim, esse é um ponto de preocupação, principalmente quando nós temos um mês, tanto de janeiro quanto de fevereiro chuvoso, né? Então, o que nós temos visto até uma mudança das cultivares, uma resistência desses materiais em campo. Se o produtor acaba fazendo o processo de dessecação e acaba chovendo, ele tem uma perda realmente, porque os materiais não duram tanto quanto nós tínhamos materiais no passado, e até mesmo por conta da mudança dessas cultivares. E esse é um risco que ele existe, e a gente monitora de perto, principalmente até realmente se a gente for necessário fazer um corte de produtividade, porque o produtor ele fez todo o investimento, fez todo o planejamento, e na hora de realmente colher, isso pode reduzir os rendimentos lá na ponta e reduzir a rentabilidade de maneira bastante significativa. O que a gente tem, por enquanto, acompanhado, claro que tem alguns casos, ainda mais nada que seja de maneira generalizada no estado de Mato Grosso. A gente tem monitorado principalmente o reporte nos armazéns, reporte por parte dos produtores também, nas localidades, e monitoramento realmente se isso vai trazer impacto para a macro-região dele
e se isso pode trazer um reflexo a posteriori para o estado como um todo. E como é que tem avançado a comercialização da soja por aí, Cleiton? Tem boas oportunidades para venda ou o produtor se preocupa com esse cenário também? Produtor, nós vimos até o final do ano passado, nós estávamos um ritmo ainda abaixo das médias dos últimos 5 anos, um ritmo até um pouco próximo, um pouquinho melhor da última safra, mas o que a gente viu, principalmente nessa virada, com os preços pesando aqui no interior do estado de Mato Grosso, é o produtor bastante estimulado para comercializar, fazendo somente comercialização do que é necessário, às vezes um compromisso, um movimento que ele tem a fazer, e até porque às vezes acaba saindo do foco nesse período de colheita por parte do produtor. Mas é um sinal de alerta, de preocupação que a gente tem acompanhado aqui no estado, porque depois de ter feito tudo certinho, feito programação de plantio, assumido os compromissos dos custos de produção, comercializado parte da safra para travar parte dos custos, e agora, nesse momento que ele faz, normalmente, comparando com o histórico, né, a comercialização do restante da safra, uma pressão que pode impactar a rentabilidade de maneira bastante significativa no estado. Então, um produtor bastante acanhado, a expectativa para perdoe, para esse mês, a comercialização não evolua muito, porque realmente os produtores têm reportado com essas quedas significativas, tanto do dólar, do prêmio, impacto no base no interior, diminuindo esse apetite por comercialização de soja no interior do estado. E claro, né, Cleiton, que na sequência dessa colheita também avançam os trabalhos de plantio de segunda safra. Vamos olhar primeiro para o algodão, que começa primeiro. Como é que estão essas atividades de plantio, que tinha até um certo atraso nesse andamento da semeadura, né? Exato. No comecinho, né, da semeadura da temporada de algodão aqui no estado, a gente viu um leve atraso, mas ao longo das semanas, com o avanço da colheita de soja, o avanço dos trabalhos, né, não tivemos excessos de chuvas que impactassem os dois processos, a semeadura do algodão tem deslanchado, tem andado muito bem nas últimas semanas, e a expectativa agora, principalmente para esse final de janela que nós temos aqui no estado, que realmente a gente consiga consolidar de maneira bastante rápida essas últimas áreas de algodão aqui no estado. Até porque o período já está se fechando, a janela se consolidando, e os produtores também preocupados em relação até ao próprio mercado, para garantir que realmente não exista mais nenhum entrave em relação à safra ou desenvolvimento dessa safra, a não ser os preços que vêm sendo praticados aqui no interior do Brasil. E como é que está esse cenário para o milho, Cleiton? O plantio também avançando aí no estado, né? Sim, o cenário do milho um pouquinho diferente, muito próximo da média histórica. A expectativa é que realmente esse ritmo no começo tivesse um ritmo menor, principalmente porque os produtores acabam optando por fazer cultivo de algodão, aceleram a janela da cultura que tem uma janela mais curta do que o cereal. E agora, principalmente entrando meados de fevereiro adentro, a expectativa é que realmente os produtores consigam avançar de maneira bastante rápida e também, principalmente, em alguns casos, se forem necessários, realmente o produtor entrar noites adentro para acelerar o processo e garantir a janela até o final deste mês. A expectativa é que a gente tem que o Estado consiga alcançar pelo menos 80% da janela, 80% da safra semeada na janela ideal, que é ao final de fevereiro aqui no estado de Mato Grosso, e que fique muito próximo dos níveis históricos para esse período. Então, garantindo que o Estado consiga pelo menos ter uma janela de desenvolvimento dentro do período de chuvas no Estado. E se a gente pensar em culturas alternativas, Cleiton, tem expectativa de elevação de área de outros cultivos, como sorgo, gergelim? Tem essa perspectiva também? Nesse ano que nós estamos vendo, no caso do sorgo, uma cultura que a gente acompanha não tem se consolidado de maneira tão significativa como outros estados, o produtor utiliza realmente, e a expectativa é que a gente tenha uma parcela das áreas sendo destinadas para a cultura, principalmente a fase final, de quem não conseguir janela para semear, em algumas regiões específicas também, como a região nordeste do estado. Mas o caso emblemático acaba sendo o gergelim, que a gente já tem uma projeção de redução de área cultivada ante a última safra, as últimas safras, né? Se a gente for comparar os recordes que nós tivemos de cultivo nos últimos anos, a gente viu uma diminuição desse apetite pelo cultivo da cultura, principalmente por conta dos preços. O impacto nós tivemos no ano passado, redução drástica dos preços comercializados, algumas quebras de contrato no interior do estado, impactando a vontade do produtor realmente em continuar na cultura. Isso até nós vimos esse ímpeto, né, essa mudança desses produtores voltando para a cultura do milho, até não que exista uma margem muito superior ou que traga realmente um grande incentivo à cultura,
mas realmente é uma cultura que tem maiores números de compradores, uma cultura já mais consolidada, e principalmente encaixando as janelas, os produtores acabaram retornando e optando por cultivar um pouco mais de milho em algumas regiões aqui no interior do estado, em detrimento, por exemplo, à cultura do gergelim. Cleiton, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço, Guilherme, sempre é um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da atualização sobre o estado de Mato Grosso, e eu convido vocês a acompanhar os relatórios. Como citei hoje, tem um relatório importante de avanço de colheita e semeadura aqui no estado, que sai às 3 horas do estado de Mato Grosso, e vai estar disponível para todos vocês. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o avanço desses trabalhos aí no estado. Abraço, até a próxima. Um abraço. Esse é o Cleiton Galway, superintendente do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos e as lavouras da safra de soja 25-26, também as atividades para a segunda safra de algodão e de milho lá no Mato Grosso. Trabalhos de colheita avançando para a soja, com boas produtividades registradas até aqui, o que gerou até uma elevação na projeção de produtividade do IMEA, saindo das 60 sacas por hectare iniciais para 64, quase 65 sacas neste momento. Porém, o Cleiton destacando que as equipes seguem em campo, seguem observando o avanço dessas atividades e os impactos de chuvas e grãos ardidos, grãos avariados em algumas regiões. Isso pode gerar uma nova revisão para baixo dessas expectativas, mas pelo menos por enquanto são problemas mais pontuais que não devem ter impactos grandes nessas projeções gerais para o estado do Mato Grosso. Ao mesmo tempo, o plantio do algodão também segue avançando, assim como o do milho, inclusive com expectativa boa para esse plantio de milho, com 80% da área devendo ficar dentro da janela ideal, inclusive crescendo sobre outras culturas, como o gergelim, por exemplo, que deve perder área neste ano em detrimento do milho. O produtor mato-grossense apostando no cultivo do cereal nesta segunda safra. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o avanço dessas atividades lá no Mato Grosso e trazendo essas informações para vocês que acompanham o Realidades da Safra e o Notícias Agrícolas.